Olá, pessoal! Estamos de volta, vamos dar continuidade à matéria. Conversamos um pouquinho sobre regime jurídico administrativo, né? Conversei com você sobre o princípio da supremacia do interesse público frente ao privado e sobre o princípio da indisponibilidade do interesse público. Vamos continuar e vamos falar mais um pouquinho sobre a administração pública. Qual que é, gente, em si, a finalidade da administração pública? O objetivo é visar o interesse da coletividade. Essa é a finalidade genérica do Estado. Como é que está aí no artigo 1º da Constituição Federal? São fundamentos da República Federativa do Brasil, a união dissolúvel dos Estados, municípios, União e Distrito Federal. Todo poder emana do povo, que vai exercer diretamente ou através dos seus representantes eleitos. Gente, é muito importante vocês terem isso em mente. Todo poder emana do povo. Quem que é o titular do interesse público? Então, é o povo, correto? É ele, então, que detém esse interesse público. Por isso que eu falei com vocês que o interesse público ele é indisponível, né? Não pode o agente público, o gestor público, o servidor, dispor de um interesse que não é dele. Correto? Porque quem é o titular do interesse público é o povo. Por isso que o agente público ele não pode fazer uso das prerrogativas do Estado, dos poderes que o Estado possui, para atender finalidade diversa, né, finalidade que não seja aquela finalidade ligada ao interesse da coletividade. Perfeito? Quando a gente pensa aí, gente, nesse artigo 1º da Constituição Federal, o que a gente tem que estar em mente? Res pública, que aí está falando da república, coisa pública. O titular do poder é o povo e o papel do administrador público é de gerenciar temporariamente os interesses aí públicos, né? Gerenciar temporariamente, gente. Quem que é o dono do interesse público? É o povo. Então, o gestor público só está gerenciando naquele momento, né? Só está, então, executando as ações da máquina pública para alcançar esse interesse público. Ok? Ótimo, perfeito. Gente, em razão dessa finalidade aí, surgem algumas questões. Vamos ver comigo. Surgem as prerrogativas e surgem as obrigações, são as limitações. Quando a gente conversou sobre regime jurídico administrativo, falei com vocês do princípio da supremacia do interesse público frente ao privado. Esse princípio, então, estabelece essa supremacia do poder público frente ao particular nas situações em que, né, quando o Estado estiver buscando atender o interesse da coletividade. Como é que eu vou ter essa posição de supremacia, gente? Como que o Estado tem? Como que ele vai garantir? O que garante que ele vai ter essa posição de superioridade frente ao particular? Algumas prerrogativas que ele tem, né, alguns poderes especiais que eu falei com vocês. Vamos pensar aí, quais são os poderes, professora? Dei um exemplo para vocês da desapropriação. Dei também um exemplo nos contratos administrativos, né, da possibilidade de rescisão unilateral pelo Estado, de alteração unilateral do contrato pelo Estado. Tudo isso são poderes que o particular não possui e que o Estado possui e que o Estado tem para alcançar o interesse público. E a gente tem que pensar também, gente, em algumas garantias processuais, alguns privilégios processuais que o Estado tem. Quais são eles? Vamos lá na tela. Prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Remessa necessária, que fala do duplo grau de jurisdição obrigatório e outras prerrogativas que o Estado tem que a gente vai tratar de uma forma mais detalhada na próxima aula. Então, a gente tem que lembrar, eu tenho prerrogativas, eu tenho poderes, mas eu também tenho obrigações, correto? O uso desses poderes não é algo feito de uma forma ilimitada, né? Há uma razoabilidade e há que se respeitar o que está estabelecido na lei, né? Porque a gente tem como princípio básico da administração pública o princípio da legalidade. A administração pública só faz o que a lei permite, né? Ao contrário do particular, que pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe, a administração pública só pode fazer o que a lei permite, o que a lei, então, autoriza, correto? Então, eu tenho que ter isso em mente. Eu tenho prerrogativas, eu, Estado, tenho prerrogativas, tenho poderes especiais que o particular não possui, porque eu busco alcançar o interesse público, mas eu também sofro algumas limitações. Eu tenho que atender aos ditames legais. Correto? Falei com vocês de um dos exemplos de seguir o procedimento da licitação no momento em que o Estado estiver contratando um fornecedor. Isso é uma obrigação. Isso é uma limitação.
Não posso eu, gestor público, fazer uso da verba pública e escolher qualquer fornecedor que eu entender como melhor. Claro que não. Eu tenho que seguir um procedimento que está definido em lei. Isso é uma obrigação que eu tenho que estar atendendo, correto? Eu estou limitando, então, a atuação da administração pública em conformidade com o que está na lei. Por isso que a gente fala de Estado de Direito, que segue o que está na lei. Já conversamos sobre isso. Outra coisa que eu quero que vocês lembrem, gente, essas prerrogativas e essas obrigações são relativas à figura do Estado, a essa instituição, correto? Elas não vão se estender a particulares. Justamente porque é o Estado que vai ter esses poderes especiais e é o Estado que deve obedecer o que está na lei, que deve agir em conformidade com a lei. Já falei com vocês, vou repetir. A administração pública ela só pode atuar em conformidade com a lei. Ela segue necessariamente o que está na lei, o que está descrito na lei. Enquanto isso, gente, o particular ele pode fazer tudo. Tudo. Tudo o que ele quiser, exceto o que a lei proíbe. Então, enquanto a administração pública só faz o que a lei permite, o particular pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. Lembrem-se dessa noção, isso é importantíssimo para vocês lembrarem. Além disso, gente, esse conjunto de prerrogativas e obrigações que incidem sobre a administração para a preservação dos interesses da coletividade se dá o nome de regime jurídico da administração pública. Repetindo, esse regime vai ser formado por prerrogativas que decorrem do princípio da supremacia do interesse público frente ao privado e de obrigações que decorrem do princípio da indisponibilidade do interesse público. Lembre-se disso. Isso que é regime jurídico administrativo. Se cair na sua prova, se cair na sua prova aberta, se cair alguma questão sobre isso, é exatamente isso, gente. Eu tenho prerrogativas, eu tenho poderes especiais para alcançar o interesse público, mas eu também tenho algumas limitações. Eu tenho que seguir o que está na lei. Eu não posso dispor do interesse público. Eu não posso fazer uso desses poderes especiais para atender uma finalidade diversa daquela que seja o interesse da coletividade. Isso é importantíssimo vocês saberem. Ok, gente? Quando eu falar, então, de regime jurídico administrativo, professora, você me falou 2 princípios que norteiam, então, o regime jurídico administrativo. São só esses os princípios que eu tenho que estudar quando eu pensar em direito administrativo? O que vocês acham, gente? Não, né? Princípios são as orientações normativas da disciplina, né? O que orienta o estudo de direito administrativo como um todo. Eu quero que vocês, a gente vai conversar primeiramente sobre os princípios constitucionais expressos. Eu quero que vocês lembrem uma coisa, quando eu falo expresso, gente, tem muita gente que entende, isso é pegadinha de prova. Todos os princípios administrativos decorrem da Constituição. Todos. Sendo que alguns encontram-se expressos na Constituição e outros implícitos. Então, se cair na sua questão, se cair na prova, todos os princípios do direito administrativo decorrem da Constituição? Correto. Alguns princípios estão expressos na Constituição e outros implícitos. Lembre-se disso. Ok, professora, quais são os princípios expressos da Constituição? Quero que vocês lembrem de uma palavra, limpe. O que é limpe, professora? O que você está falando? Gente, limpe é L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. São 5 princípios aí expressos na Constituição no artigo 37. Lembre-se disso. Vamos falar o primeiro princípio, princípio da legalidade. Já conversamos sobre esse princípio, né, mas não custa falar de novo. Gente, a administração pública só pode fazer o que a lei permite, correto? Isso decorre do quê, gente? Da evolução do conceito de Estado, né? Da estrutura do Estado. E, atualmente, estamos no que a gente fala de Estado democrático de direito. O Estado de direito é aquele que se submete ao ordenamento jurídico, que deve seguir as normas legais. É isso que, quando a gente pensa em princípio da legalidade, que a gente tem que ter em mente. O gestor público tem que estar consultando a todo momento a legislação para, então, realizar suas atuações. Ele deve agir em conformidade com o que está na lei. Ele deve obedecer o que está na lei. Então, repito, enquanto particular, enquanto você aí pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe, o administrador, a administração pública só pode fazer o que a lei permite.
Isso é o princípio da legalidade. Primeiro princípio que a gente está estudando. Segundo princípio, gente, é o princípio da impessoalidade. O que fala esse princípio? Bom, como o próprio nome já diz, a atuação da administração pública deve ser impessoal. Correto? Eu não posso, usando então das prerrogativas de Estado, eu, gestor público, privilegiar alguém ou prejudicar uma outra pessoa. Correto? A atuação da administração pública ela é totalmente impessoal. Ela não enxerga aquele que está sendo atingido pelo ato. Eu não sei se eu estou prejudicando a fulana ou beneficiando o fulano. Eu simplesmente estou atuando para alcançar o interesse público. A minha atuação é totalmente impessoal. Só que esse princípio, gente, a gente tem que pensar sobre duas perspectivas. Olha aí, o gestor público deve buscar alcançar o interesse público e ele não deve discriminar aquele que está sendo atingido pelo ato. É o que eu acabei de falar. A administração pública não enxerga aquele que está sendo atingido pelo ato. Eu não sei se com aquela medida que eu estou implementando, eu vou prejudicar alguém ou eu vou beneficiar outra pessoa. Eu tão somente viso alcançar o interesse público. Essa é a primeira perspectiva quando a gente pensa em princípio da impessoalidade. A perspectiva da não discriminação. Qual que é a segunda perspectiva, professora? A perspectiva sobre a ótica do agente público. O que é isso, professora? O que você está querendo dizer com a ótica do agente público? Gente, quando a administração pública implementa, realiza uma determinada obra, você vai ver na obra, você vai ver onde está acontecendo a obra do governo federal, correto? Obra do governo de Minas, correto? É assim que é divulgada, a divulgação é feita dessa forma. Não é especificado na placa, obra da presidente Dilma Rousseff. Isso não é dessa forma que é publicizada, que é dada publicidade àquela obra, que é indicada aquela medida, correto? Por quê? Por que, professora, que eu tenho que colocar que a obra está sendo implementada pelo governo e eu não posso colocar o nome da presidente? Por quê? O que vocês acham, gente? Porque o agente público ele não pode se beneficiar, se autopromover com uma medida que não é dele. A Dilma Rousseff foi eleita para representação, para representar o povo. Não é ela que está realizando aquela obra, correto? É o governo que está realizando aquela obra. Né? É a soma, então, de recursos oriundos, então, de uma receita tributária que o governo recebeu e ele está aplicando naquela obra. É o governo que está implementando. Eu não posso, então, fazer uso daquela verba para me autopromover, para colocar lá meu nome, governadora Gabriela Xavier. Correto? Eu não posso fazer isso. Eu estaria me autopromovendo com uma medida que é da administração pública. Por isso, quando a gente pensa em pessoalidade, a gente tem que pensar em duas perspectivas. A primeira é da não discriminação, que fala, então, que a minha atuação é totalmente impessoal. A minha atuação como gestora, eu não enxergo quem está sendo atingido pelo ato. Quem vai ser prejudicado, quem não vai, quem vai ser favorecido. Isso eu não enxergo. Eu simplesmente viso alcançar o interesse público. E, além disso, gente, eu não posso me promover com a medida que foi feita pela administração pública. Correto? A medida é do Estado, é do ente estatal. Ok? Lembre-se disso. Terceiro princípio aí, gente, é o princípio da moralidade. O que fala esse princípio da moralidade? Vamos lá, vamos juntos. Gente, esse princípio da moralidade é o princípio da boa-fé objetiva, da honestidade no trato com a coisa pública. É diferente de moral social. Como assim, professora? O que você está falando para mim? Gente, boa-fé objetiva, honestidade no trato com a coisa pública. O que seria, então, um ato que ofende o princípio da moralidade? Para vocês? Um ato de corrupção, uma improbidade, um enriquecimento ilícito. Eu estou fazendo uso da máquina pública para me favorecer. Eu estaria, então, diretamente ofendendo esse princípio. Correto? Mas é muito diferente quando a gente fala de moral, de princípio da moralidade, é diferente de moral social. Vou dar um exemplo para vocês que vai ficar claro. Caiu uma vez, eu acho que foi na prova da FGV, que um casal estava tendo relações sexuais na repartição pública. E aí estava perguntando, isso ofende qual princípio? Muita gente colocou o princípio da moralidade. Mas não era, gente. O que está ofendendo ali é a moral social, é a nossa moral e bons costumes, correto? A nossa moral social. Quando eu falo de princípio da moralidade, eu falo da moralidade no trato com a coisa pública.
Então, quando é que você vai ver ofensa ao princípio da moralidade aí? Quando você vê alguma situação de enriquecimento ilícito, alguma situação de corrupção, em que, então, o gestor público faz uso da máquina pública para se beneficiar. Aí sim eu estou vendo uma ofensa ao princípio da moralidade. Essa moral da questão, dois adolescentes fazendo sexo numa repartição pública, né, ela é a moral social. É a nossa moral e bons costumes que nós temos no nosso convívio social, no nosso convívio em sociedade. São coisas diferentes, lembrem-se disso. Ok, quarto princípio. Princípio da publicidade. Gente, todo ato administrativo deve ser público, correto? Sim. Por quê, professora? Por que todo ato tem que ser público? Porque, gente, à medida que eu garanto a transparência dos atos da administração pública, você aí, o povo, vai poder, então, controlar as medidas que estão sendo implementadas pela administração. Né? Vai poder verificar o que está sendo feito. Isso é o que é mais correto. Perfeito? Mas e aí, professora, quer dizer que toda medida da administração pública vai ter que ser pública? Vai ter que ser publicizada? O que vocês acham? Não, né, gente? Alguns atos poderão ser sigilosos, né? Aqueles atos que estão ligados à vida privada, à intimidade, à segurança nacional, à defesa da segurança nacional. Esses serão atos que poderão ser sigilosos, que não deverão ser publicizados, ok? Mas quando a gente fala aí de publicidade, a gente tem que lembrar, assim, que a publicidade é necessária para garantir a transparência das medidas que estão sendo feitas pela administração pública, né, para que o povo que detém o poder saiba o que o governo está fazendo, saiba o que o Estado está implementando, saiba quais são as medidas que ele está tomando. Isso é extremamente importante. Mas também, gente, a publicidade é um requisito de eficácia dos atos administrativos. Como assim, professora? Gente, eu tenho, por exemplo, eu acabei de determinar, empresa de trânsito da sua cidade, que determinada via, em determinada área, não vai ser mais possível estacionar. Determinei isso num ato administrativo, e é isso. Aí você vai, uns 2 dias, para o carro naquela esquina. Eu vou e te multo. Mas e aí? O que você vai falar? Uai, seu guarda, não tem nenhuma placa aqui falando que é proibido estacionar. Correto? Por quê, gente? Apesar do ato administrativo estar perfeito e válido, não foi dada publicidade àquele ato. E o ato administrativo só passa a produzir efeitos uma vez que foi publicado. Ou seja, faltou, então, tornar aquela medida pública para que ela passasse a produzir efeitos. Faltou colocar uma placa para que todos pudessem ver que naquela área já não é mais possível estacionar. Correto? Então, também a publicidade é um requisito de eficácia dos atos administrativos. Quero que vocês lembrem uma coisa, gente. Quando a gente pensa em publicidade, todo mundo fala publicação no Diário Oficial. Sim, a publicação é uma das formas de dar publicidade. Acabei de dar um exemplo para vocês de uma outra forma de dar publicidade, como a colocação da placa, que não é uma publicação. Então, não pensem dessa forma. A publicação em Diário Oficial é uma das formas de dar publicidade ao ato administrativo. Não é a única. Quero que vocês tenham isso em mente. Ok? E aí, gente? Professora, 5º princípio expresso na Constituição. Qual que é? Princípio da eficiência. Esse princípio é fácil, né, gente? O que esse princípio fala? Fala que a administração pública ela deve ser eficiente. Né? Que ela deve alcançar metas, resultados, que ela tem que atingir os objetivos que ela se propõe. Ok, professor, onde que eu vejo esse princípio? De uma forma mais clara. Onde que eu consigo enxergar o princípio da eficiência? Gente, na sua avaliação, você é servidor público, que já é servidor público, na sua avaliação periódica de desempenho. Você é periodicamente avaliado, né, para verificar se você está sendo eficiente, se você está cumprindo as suas funções. Correto? Então, naquele momento ali está bem claro a existência desse princípio aí administrativo, que foi inserido na Constituição pela Emenda Constitucional número 19. Foi inserido pela essa Emenda Constitucional 19 de 98. Lembre-se disso. Ok. Falamos dos princípios expressos. São só esses, professora? Quando a gente pensa em princípios expressos relacionados à disciplina de direito administrativo? Não, gente. Eu também tenho o princípio da ampla defesa e do contraditório.
O que é esse princípio? Ah, esse aí é fácil, né, gente? Vocês já viram isso em direito constitucional, direito civil, mas vamos falar de novo. O que esse princípio fala, gente? Que eu vou ter direito, em âmbito de um processo administrativo, à defesa prévia, à defesa técnica e ao duplo grau de jurisdição. Ok. O que é isso, professora? Defesa prévia. Defesa prévia, gente, é aquela defesa que você mesmo vai poder realizar. Você não precisa constituir um advogado nos autos de um processo administrativo para, então, realizar a sua defesa. Você pode, sozinho, individualmente, prestar a sua defesa. Você tem direito à defesa prévia, isso é importantíssimo. E aí, professora? Ok, mas e a defesa técnica? Defesa técnica, gente, trata da possibilidade de constituir um advogado. Você pode, sim, realizar sua própria defesa, mas você também pode constituir um advogado? Pode, você tem sim essa prerrogativa. E além disso, gente, duplo grau de jurisdição. O que fala isso? O que quer dizer isso, professora? A decisão administrativa pode ser revista. É o que está na súmula vinculante aí, número 21. A decisão administrativa vai poder ser revista, então você tem um duplo grau de jurisdição. Se a administração pública, então, decidir de uma forma contrária aos seus interesses, você pode recorrer? Sim. Você pode recorrer. É o que a gente fala aí de duplo grau de jurisdição. Você recorre administrativamente quanto àquela decisão que foi tomada. E o que fala essa súmula vinculante número 21, gente? Essa súmula vinculante número 21 fala que é inconstitucional qualquer lei que exija depósito prévio ou garantia para interposição de um recurso. Então, você não precisa depositar, nem apresentar alguma garantia para interpor esse recurso. Você tem esse direito ao duplo grau de jurisdição, sem, então, depositar qualquer quantia. Lembre-se disso. Eu tenho direito à defesa técnica, que eu mesmo vou fazer. Tenho direito à defesa prévia, que eu mesmo vou fazer. Tenho direito à defesa técnica, eu posso constituir um advogado. E tenho aí o duplo grau de jurisdição. A decisão poderá ser revista. Eu vou poder interpor um recurso administrativo. Ok? Perfeito. Próximo princípio aí que eu quero que vocês tenham em mente, gente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Quando a gente fala isso, a razoabilidade é a mesma coisa que proporcionalidade? Quero que vocês tenham em mente, gente, são muito parecidos, não são muito similares, estão diretamente relacionados. Mas a proporcionalidade é uma medida da razoabilidade. Vamos estudar, vamos ver como é que funciona? Proporcionalidade, gente, é um princípio inerente à razoabilidade. Acabei de falar isso. A razoabilidade trata da atuação da administração pública dentro dos limites do razoável, dentro dos limites que estão estabelecidos na lei. Padrões do homem médio, que a gente fala, né, gente? Então, a administração pública, ela vai ter que ser razoável nas suas medidas. Até mesmo, isso a gente vê muito quando a gente tem alguma margem de discricionariedade, alguma margem de escolha do agente público, no caso concreto. Nesses momentos em que ele tem essa margem de escolha, ele vai ter que ter uma decisão razoável, ele vai ter que fazer uso desse princípio da razoabilidade dentro dos limites da lei para tomar, então, a decisão para editar aquele ato administrativo. E a proporcionalidade, professora? Você disse que a proporcionalidade é uma medida da razoabilidade. Como assim? Gente, como assim? Vamos ver. A proporcionalidade trata da adequação de meios e fins. Vamos dizer assim, como assim a adequação de meios e fins? Você descumpriu uma norma. Você vai sofrer uma penalidade. Essa penalidade, gente, que a administração pública vai impor, ela tem que ser compatível com a gravidade da sua infração. Correto? Tem que ser adequada à gravidade da sua infração. Eu não posso, então, ter infringido, ter parado meu carro num local que era proibido estacionar e ter meu carro depredado, e ter meu carro rebocado, correto? A administração pública tem que ser razoável, tem que ser proporcional. Então, a gente tem que pensar sempre que a razoabilidade, ela trata desse sentido de atuação dentro dos limites legais. E a proporcionalidade refere-se à adequação de meios e fins. Eu vou aplicar uma medida em conformidade com a gravidade da infração. Eu vou aplicar uma penalidade em conformidade com o grau, né, da infração. Correto? Lembre-se disso. Ok. Professora, além do princípio da razoabilidade, qual outro princípio que você julga importantíssimo que a gente tem que estar aprendendo?
eu julgo, gente, importantíssimo o princípio da continuidade. Vem caindo muito, quero que vocês prestem atenção agora, que isso é algo que vem sendo pegadinha de prova e é muito importante para vocês. Gente, o artigo 6º da Lei 8987 estabelece que a prestação do serviço deve ser contínua. A atuação da administração pública deve ser contínua. Ok. Isso, professor, isso dá para entender. Né? É uma prestação de um serviço público, então deve ser contínuo, porque a população vai fazer uso daquele serviço o tempo todo. Mas aqui surge uma dúvida. Se você está falando que é contínua, e no caso de greve? Porque se houver greve, vai haver uma paralisação do serviço. E aí? O servidor público tem direito de greve? O que vocês acham, gente? Depende. Servidor público civil tem, sim, gente, direito de greve. Mas o servidor público militar, ele não tem direito de greve. Isso está expresso na Constituição. Lembre-se disso. Ok, professora, então você está me dizendo que o servidor público civil tem direito de greve. Em quais termos que ele vai realizar essa greve? Como que ele vai implementar essa greve? Gente, não há norma que discipline o direito de greve do servidor público. Né? Há essa previsão na Constituição Federal, entretanto, essa é uma norma de eficácia limitada. Seria necessário, então, uma lei que disciplinasse como vai ser realizado esse direito de greve. Como que o servidor público, em quais hipóteses, como que ele vai exercer esse direito. Né? Existe sim, expresso na Constituição esse direito, entretanto, essa é uma norma de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada, como vocês já viram aí no direito constitucional, é aquela que exige, então, uma lei que discipline exatamente como que vai ser realizado, aquele direito que foi previsto na Constituição. No caso, então, do direito de greve do servidor público, não há lei que discipline esse direito. O que acontece? Quer dizer que o servidor público, então, não vai poder realizar a greve? Ele não vai poder fazer uso desse direito? O que vocês acham? Vamos acompanhar comigo, gente? O direito de greve, ele vai ser exercido nos termos de uma lei específica. Mas não há lei específica que regulamenta esse direito. É uma norma de eficácia limitada. Em razão desse fato, gente, o direito de greve vai ser exercido nos moldes da Lei Geral de Greve. Então, eu quero que vocês lembrem disso. Isso vem caindo muito em concurso e, às vezes, as pessoas se confundem. Sim, o servidor público tem direito de greve? Sim, o servidor civil, sim. O militar, não. Mas não foi ainda editada uma norma específica que discipline esse direito. Nesses casos, gente, em razão dessa ausência dessa norma, o servidor público vai poder exercer, sim, o direito de greve nos termos da Lei Geral de Greve. Lembrem-se disso. Isso é pegadinho, isso vem caindo muito. Ok. Mas e aí, professora? Como que ele vai exercer essa greve? Como é que ele vai fazer essa greve? O serviço vai parar? Gente, a administração pública vai ter que fazer uma substituição, né, dos servidores para garantir a continuidade do serviço. Mas e aí, professora? E o rapaz que está em greve? E o servidor público que está em greve? Ele continua recebendo o salário dele todo mês, mesmo estando em greve? O que vocês acham, gente? Sim, ele continua recebendo o salário dele. Entretanto, quando ele volta da greve, ele vai ter que compensar os dias que ele ficou parado. Ok? Ele está recebendo, ele tem o direito de greve, ele está exercendo esse direito nos termos da Lei Geral de Greve. Entretanto, quando ele voltar, ele vai ter que cumprir os dias que ele ficou parado. Isso é muito importante saber. Ok. Qual outra questão, professora, que a gente tem que pensar quando a gente fala de princípio da legalidade? Da continuidade. É possível, gente, estabelecer interrupção do serviço público? Você acabou de falar para a gente, professora, que o serviço público tem que ser contínuo. É possível interromper o serviço público? Existe essa possibilidade? Quais são as situações? Existe sim, gente. Vamos lá, vamos ver as situações. Por razões de ordem técnica ou por inadimplemento do usuário. Vamos dizer assim, que eu tenho uma concessionária que presta serviço de telefonia, uma concessionária que presta o serviço de energia. Cai um poste na minha rua. Eu vou ter que consertar o poste. Nesse momento, por razões de ordem técnica, eu vou interromper a prestação do serviço. Ok? Isso é claro, tranquilo. E como assim, professora? E por inadimplemento do usuário? Em quais situações? Por quê?
Gente, vamos dizer então que eu tenho aqui 10 pessoas que utilizam o serviço de energia. 9 pessoas pagam regularmente a conta, corretamente, estão pagando a conta. E uma pessoa não paga. E aí? O Estado tem que continuar prestando aquele serviço público para aquela pessoa que não pagou? Não, né, gente? Por quê? Se o Estado continuasse prestando aquele serviço público para aquela pessoa que não pagou, mesmo sem receber a contraprestação, ele teria uma receita menor, então ele teria que cair o nível do serviço dele para prestar para todos os 10, mas de uma forma, vamos dizer assim, um pouco pior, porque ele está recebendo menos, gente. Então, eu estaria prejudicando a todos em razão do inadimplemento de um. Isso não é justo, correto? Então, eu vou poder interromper a prestação desse serviço para essa pessoa que não pagou? Sim, claramente, gente. Olha aí. Eu vou poder, sim, mediante prévio aviso, resguardado o interesse da coletividade. Então, eu vou poder, sim, interromper a prestação do serviço público. Além disso, qual que é a outra situação que eu tenho aí, gente, de interrupção do serviço público que eu não falei? A situação mais óbvia, gente, em razão de uma urgência. Nesse caso, também vou ter que ter um prévio aviso, mas em situações de urgência, eu posso interromper interromper a prestação de um serviço. Agora, e se o serviço for essencial? Se o serviço for, por exemplo, um hospital público, eu posso interromper? Não. Serviço essencial, não há possibilidade de interrupção. Gente, vou dar um pequeno intervalinho, eu já volto para a gente continuar com essa matéria.